Olá, hoje falaremos de narrativas curtas. Bem, na aula passada falamos do romance, fizemos a apologia do romance, essa grande arte burguesa, que a partir da sua polifonia discute os grandes temas. Mas a pergunta que fica é: e o simples prazer de narrar? É possível que o escritor se dedique apenas a isso? Que ele não queira, pura e simplesmente, adentrar nessas esferas dos grandes debates, dos grandes épicos? Claro que sim, né? E podemos dizer que o conto, a narrativa curta, ela é o gênero, por definição, do narrador. E é claro, né, que existe todo um arcabouço histórico para discutir isso. Alguns teóricos colocam que os livros bíblicos, os contos bíblicos, as histórias bíblicas, são ali uma gênese do conto. Você pode considerar isso, né? Você pode também falar, por exemplo, do autor considerado o primeiro contista, de fato, que é o Luciano de Samosata, que escreveu o Cínico, o Asno, né? E dele veio toda uma tradição. Por exemplo, nós temos aqui Decameron, de Boccaccio, que são narrativas rápidas, velozes, um pouco safadas ali do período medieval. Falam da peste, falam das relações da sociedade com a igreja e por aí vai. Mas sem grandes pretensões estéticas, né? O que conta que realmente é esse prazer de narrar. Vale quase que a mesma coisa para os contos de Canterbury, do Chaucer, embora eu considere que enquanto estilo, né, é mais sofisticado, mas é mais ou menos a mesma lógica ali de narrativa, né? Essa coisa de discutir a sociedade a partir de observações, né, do cotidiano, né, daquelas pessoas, né? Mudando de escopo cultural, nós temos As Mil e Uma Noites, aqui na tradução do Malbatarran, né? Todo mundo conhece essas histórias, né? Que se passam no Oriente, e não são mil e uma, isso é interessante. Inclusive tem algumas lendas, né, que falam que se você ler todas as histórias, você ao final vai falecer. Inclusive eu até usei isso em um dos meus romances, no Romance Rudo Medicinalis. Existe também a tradição do conto de fada, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a edição dos Irmãos Grimm, né? Todos, né, as obras completas deles. Hans Andersen Christian Andersen, 2 volumes, Histórias e Contos de Fadas, que existe esse costume, essa tradição de se fazer as relações dos contos de fadas com a questão psicanalítica, né? Fazer aproximações ali, pensar essa coisa do sentido da infância, o simbolismo do lobo, né, da floresta, esses elementos que são muito comuns nesse tipo de narrativa. Mas é claro que são reconstruções contemporâneas, né? Agora, é possível fazer apenas essas narrativas simples, que muitas vezes são complexificadas a partir, né, da psicanálise? Não. O conto moderno, ele nasceu com alguns autores do século XIX. Um dos mais importantes é o Edgar Allan Poe, em suas Histórias Extraordinárias. Ele escreveu alguns clássicos, como por exemplo A Queda da Casa de Usher, O Barril de Amontilado, O Gato Preto, esse aterrorizante, né? Berenice, Os Crimes da Rua Morgue, que praticamente começou o gênero policial, A Carta Roubada, um clássico, uma verdadeira aula, né, sobre a relação da estética com a lógica, né? Escaravelho de Ouro e vários outros, né? Então ele é um marco. A Flannery O'Connor, que é uma grande autora, tem inclusive histórias extremamente, vamos dizer, cruéis, né, em sua concepção,
né? Você lê com, com pena, com o coração na mão, literalmente, né? Por sua crueldade, mas uma crueldade estetizada, absolutamente nada gratuito, né? O Fantasma de Canterville, né? Do Oscar Wilde, né? E nesse caso aqui acompanhado de outros contos, né? O Han Rulfo, que escreveu uma obra muito pequena, né? Ele tem a sua passagem pelo conto, né? No caso, nesse livrinho aqui, Chão e Chamas, obrigatório também. E o meu autor preferido, né, que nós já falamos dele algumas vezes aqui, que é o Jorge Luiz Borges, autor de no mínimo 2 livros clássicos de contos, né, que é Ficções e o Aleph. Então aqui nós vamos ter a Biblioteca de Babel, né, nós vamos ter o Sul, nós vamos ter os contos título, né, o próprio Aleph, né, Pierre Menard, autor de Quixote, né, que é uma reflexão riquíssima sobre a questão da memória. O Jardim das Veredas que se bifurcam, que é outro clássico também. Funes o Memorioso, né? A Forma da Espada, o Imortal, os Teólogos, extremamente rico, né? Lembrando que o Borges dizia que ele não escrevia romances porque o romance era um tour de força, de paciência, né, e fôlego, e que ele dizia que não tinha. Mas um grande conto vale por um grande romance, ou muitos romances, se for o caso. E é claro que nós temos os mestres brasileiros, né? Talvez o maior deles seja o próprio Machado de Assis, ou um dos nossos maiores escritores, né? Ao lado do Rosa existe esse fla-flu literário aí, que é os Contos Fluminenses, mas ele tem uma obra em contos bastante vasta. Um dos principais mestres contemporâneos, considerando que ele é um dos mais citados e imitados, né, que é o Rubem Fonseca, que Contos Reunidos. Marcos Rey, O Enterro da Cafetina, uma narrativa muito legal. Outro clássico, né, Murilo Rubião, Os Dragões, um dos melhores contos brasileiros, né? Uma produção contemporânea, essa coisa brilhante que é A Chuva, da Cíntia Moscovitch, que tem se mostrado também uma contista espetacular, uma mestre do gênero, né? Assim, para ficarmos informados, né? Ficarmos informados e formados, porque a leitura de literatura, romance, poesia que seja, ou contos, né, exige a leitura, né? E uma das formas de se sair dessa zona de conforto de falar apenas dos grandes mestres, né, é buscar antologias. E tem algumas que estão mais ou menos ali acessíveis, tal, e procurando esses livros, nós muitas vezes conhecemos autores que estão fora da nossa zona de visão mais imediata, né? Um exemplo interessante é essa antologia pan-americana, que tem autores, né, de todos os países da América Latina, né? Então, no caso, tem de Cuba, Costa Rica, Argentina, Chile, Colômbia e, é claro, né, do Brasil. No caso aqui, brasileiro dividido por regiões, norte, sul, sudeste, tal. Vale muito a pena, tem trabalhos muito bons aqui. Uma coletânea obrigatória também é essa, os 100 melhores contos brasileiros do século, organizado pelo Ítalo Morricone. Foi um best-seller, assim, vendeu muito, então é muito fácil de encontrar. E aqui nós temos a seleção brasileira mesmo, de contistas, né? Vai do Machado de Assis citado aqui, ao Moacir Scliar, ao nosso Bernardo Ellis, né? Então podemos dizer que é uma coletânea muito competente e de fato faz um panorama riquíssimo do conto brasileiro. Ainda falando de antologias, né, para quem gosta da narrativa policial, existe esse livro aqui, Usa Noir, organizado pelo Johnny Temple, né, que é uma coletânea de autores norte-americanos
de história que se passa nos Estados Unidos, né, é o berço, né, dessa cultura noir, dessa cultura policial, né, essa coisa do claro e escuro. Então é uma coletânea que vale a pena ir atrás quem gosta, né. Uma espécie de versão brasileira disso, que é quase uma franquia, vamos dizer, é o São Paulo Noir e o Rio Noir, os dois organizados pelo Tony Bellotto. E aqui a lista de autores vai de Jô Soares, Amário Prata, Marçal Aquino, Olívia Maia, Flávio Carneiro. Então é uma turma bem interessante. Histórias passadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um projeto semelhante, mas trazendo aqui para a nossa solar Goiânia, é este livro aqui, Cidade Sombria. E é curioso que todas as histórias narrativas deste livro se passam em Goiânia, que é uma cidade de um verão quase que eterno, né? Mas o Sombria aqui fazendo essa referência ao noir e mostrando que é possível fazer essa literatura em qualquer lugar, né? Então nós temos aqui contos que, a partir desse espírito do noir, eles se passam nessa cidade brasileira, serratense, solar, que é Goiânia. O livro foi escrito, na verdade organizado pelo Adalberto Schneider, né, que tem um conto aqui também, ele é um dos autores, né, e ele me deu a honra de ser convidado para colaborar com um conto, que o meu conto é esse daqui, Quixote Noir, que é uma espécie de sátira, né, do gênero, que começa da seguinte forma: Sherlock Holmes era ignorante. Uma coisa instigante. É sempre fundamental você começar de um jeito que vai pegar o leitor, né? E vai deixar ele pensando, como assim? Sherlock Holmes ignorante? Caso tenha ficado curioso, procurem, certo? Outras coletâneas são essas aqui. Antologia do Conto Goiano 1 e 2, organizados ali na década de 90 pelas professoras Darcy França Denofrio, Vera Maria Titzman Silva e Maria Zaira Tuski, que faz ali um apanhado, um panorama da narrativa curta produzida em Goiás, ali do começo do século XX até a década de 90 aproximadamente. Não é, na verdade, uma continuação desse projeto, né, mas de alguma maneira acaba dialogando com ele, até porque eu cito na apresentação. Este livro foi organizado por mim, juntamente com os professores Everton Freitas e Carlos Augusto Silva, que é uma antologia do conto goiano contemporâneo. Por que uma antologia? Porque cada pessoa que for fazer as suas escolhas vai fazer escolhas pessoais. Então, portanto, essa é a nossa, né, antologia. Então, portanto, é uma possibilidade. E aqui nós enfocamos autores que estão produzindo, né, que estão aí, né? Por exemplo, Wesley Pérez, um autor importante, André de Leones, né, dois autores premiados, Flávio Paranhos, Itamar Pires, José Carlos Guimarães, que também é artista plástico, fez essa belíssima capa aqui. Ciro Flamarion Cardoso, ele colabora com um conto que é o seu único trabalho de ficção. Isso é muito honroso pra gente. Tem algumas lendas da literatura aqui também. A Maria Helena Cheim, o Augusta Faro, né, o Miguel Jorge, Ieda Schmaltz, Heleno Godoy. Então é uma coletânea, eu acredito, interessante. Eu também tenho um conto neste livro. Mas o meu objetivo aqui não é transformar essa aula, esse vídeo, em uma lista de dicas de leitura. A questão é essa. O que é o conto? Como definir o conto? Como definir a short story, a noveleta, a história de folhinha, que são nomes que se dão para o conto? Um segundinho para vocês pensarem. Como definir o conto? O que é o conto? Segundo Julio Cortázar, o grande escritor argentino, o conto ele se assemelha a uma esfera. A perfeição de uma esfera. Ele deve ter essa perfeição. Segundo ele, o conto se parece mais com o poema do que com o romance. Por quê? Porque
O romance, ele pode ter sobras, ele pode ter arestas. O conto não. O poema também não. Nos dois casos, uma palavra a mais, uma frase a mais, um parágrafo a mais, um verso a mais, no caso do poema, vai ser algo tão evidente que vai tirar muito da força da obra, né? O Harold Bloom, o grande crítico americano, ele vai além. Ele diz que os contos não são parábolas. A ideia não é essa. Não é necessariamente narrativas moralizantes, não é isso. Não são sábios provérbios. Pode até pegar a forma do provérbio, mas o objetivo final não é o do provérbio. O conto, segundo ele, deve dar um final instigante. Para o Harold Bloom, o que se espera do conto é a expectativa do prazer da conclusão. Nesse sentido, e é isso que eu quero que vocês fixem, o conto, de alguma maneira, ele é semelhante a uma anedota. Sim, é uma piada. Exatamente, uma piada. Por que isso? Pense só uma coisa. Vou dar para vocês um exemplo audiovisual, que é sempre fácil de fazer a relação. Vocês assistem uma série, né? Vocês gostam dessa série, você acompanha essa série por anos, primeira temporada, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai. A expectativa é sempre que a última temporada seja interessante, consiga fechar tudo, não deixe pontas soltas e tal. Não é isso? Chega a última temporada, você naquela expectativa, último episódio, você espera que tudo se resolva, as relações, né, se amarrem, e é uma decepção. É uma decepção. O que você faz? Você vai lamentar, com certeza isso já aconteceu com vocês, porém, vocês não se esquecem da trajetória, vocês não se esquecem do caminho. O romance, assim como a série, ela é uma viagem agradável. O bom romance e uma boa série é uma viagem agradável. Muitas vezes o final dessa viagem não é do nosso agrado, porém a viagem fica na memória. Agora, o conto, por sua rapidez, por sua velocidade, você lê um conto em poucos minutos muitas vezes, né? Ou dependendo do caso até em segundos, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Se o final desagrada no romance, né, não tem problema, você pensa na viagem. Agora no conto não. No conto, como é tudo muito rápido, né, se o final não for interessante, se o final não tiver o impacto, a obra em si está prejudicada. A lógica do conto é essa, é a velocidade, a narrativa, a ideia que se conclui e o fecho instigante. A estrutura é essa, e deve ser essa. Agora, como você vai fazer isso pode ter diversas fórmulas. Por exemplo, o Fábio Lucas, que é um outro teórico da literatura que discute o conto, ele fala que existem diversas formas de anedota, né, pensando no conto nesse formato de perfeição, né, que não pode ter arestas, né, e tem que ser fechadíssimo. Lembrando que nem todo mundo sabe contar piadas, né? Ou seja, para você contar bem uma piada, você tem que ter o jeito. Para você escrever um conto, você tem que ter o jeito. E esse jeito não é necessariamente aquela coisa que nós falamos anteriormente, do talento para as grandes discussões. Não. É, de fato, a noção de narrativa, certo? E a narrativa concisa. Mas, segundo o Fábio Lucas, pode existir, por exemplo, a anedota de feição aberta. O que seria isso? Seria uma narrativa lírica, né, que vai tocar no psicológico, né, que vai tocar em elementos simbólicos, né. Um exemplo disso, brasileiro, por exemplo, é a nossa querida Clarice Lispector, que tem vários contos nesse sentido, esses contos que eles são contos sobretudo de atmosfera, né, que são contos que valem quase como prosa poética, né? Segundo o Fábio Lucas, um outro tipo de conto, e portanto de anedota, é a anedota de desvendamento de mistério. Voltando aos contos policiais, ele fala que
esse tipo de narrativa se dá mais em narrativas de gênero. Por exemplo, o folhetim, na narrativa romântica ali, do encontro do casal, tal, então a policial. Um bom exemplo disso é esse livro aqui, organizado pelo Flávio Moreira da Costa, que são 100 melhores contos de crime e mistério, né? Em que você tem essa narrativa que precisa ter uma conclusão satisfatória, porque o que importa ali é esse fechamento, né? E o terceiro tipo de anedota, segundo o Fábio Lucas, é a anedota de mistério sem solução. Então, se você tem, por um lado, do mistério que deve ser solucionado, né, você tem também o sem solução, que é aquele conto, aquela anedota, nesse sentido, estético, em que você apresenta um problema, mas você não precisa nem mostrar como esse problema começou e tampouco solucioná-lo. Um grande exemplo disso é este livro aqui, de ficção científica, do Ted Chiang, História de Sua Vida e Outros Contos. Que ele usa a estética da ficção científica, aquelas histórias que se passam em um futuro próximo ou distante, né, discute um pouco de tecnologia, né, muitas vezes até de elementos teológicos e tal, mas que de uma forma muito mais interessante, muito mais importante do que isso, é a questão do sentido que a narrativa tem. Por exemplo, tem um conto aqui que se refere a anjos, né? Não se explica necessariamente o sentido do que é o anjo, né, conforme o personagem apresentado. Mas o anjo está lá e ele gera um elemento dramático que é interessante por si só. Ou seja, você não tem que resolver o mistério, mas você tem que mostrá-lo de uma maneira que seja interessante e instigante para o leitor, né? Esses contos são contos de atmosfera, metafísicos, existencialistas, né? O conto, por sua rapidez, né, por sua facilidade, por seu acesso, ele é talvez o gênero literário, por definição, da era da internet, né? Se você tem interesse em difundir sua obra, né, por que não fazer isso em sua rede social? Né? Por que você não pode postar ali contos, né, que você produz? Por que pensar necessariamente em uma publicação em papel? Não, existem muitas formas. E uma dessas formas é a fórmula do chamado microconto. O microconto, o formato do microconto, ele é, de certa forma, polêmico, porque não existe uma definição exata, né? A que eu gosto de usar, né, é aquela em que você escreve o conto em apenas 280 caracteres, dialogando ali com o formato, com a estética do Twitter, né? Vou dar para vocês aqui alguns exemplos desses microcontos. Um do Ernest Hemingway, para vocês verem que mestres da literatura também produziram microcontos. Vende-se sapatinho de bebê nunca usados. O que nós temos aqui? Nós temos uma reflexão, né, que pode ir por muitos caminhos, né? Primeiro, que é um conto que ele é lírico e com um elemento doloroso assim, muito evidente. Então, por exemplo, por que estão vendendo sapatinho de bebê? Será que o bebê ele nasceu morto? Ou aconteceu um aborto espontâneo? Ou talvez não é tão trágico, talvez eles esperassem uma menina e nasceu um menino, ou o contrário, né? Então eles compraram um enxoval de um jeito e acharam que não era adequado para a criança e querem vender. Quer dizer, nesse pequeno fragmento muito curto existe toda uma série de possibilidades de reflexões. Outro exemplo, Franz Kafka. 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. É a vida cotidiana tentando sobreviver à guerra, ou seja, houve um fato histórico, a declaração de guerra da Alemanha contra a Rússia, mas o que fazer? Ora, o que eu tenho marcado imediatamente é a aula de natação. É um momento em que eu vou ali, né, me divertir ou aprender a nadar para não morrer afogado, enfim,
Tem muitas possibilidades aí. E inclusive uma de pensar na relação cotidiano-guerra, porque nós sabemos que a própria situação de guerra, mesmo sendo ela uma situação extrema, ela é composta de momentos extremos de combate, de batalha, de movimentação de tropas, mas entre esses momentos, que são muitas vezes momentos rápidos também, existem horas e dias ou semanas tal, de tempos mortos. E você pode ocupar esse tempo morto com o quê? Talvez com natação. Ou seja, o Franz Kafka é um personagem que ele é conhecido, né, por essas críticas ao mundo conforme nós o conhecemos, né? E criticar a guerra, né, como esse elemento que distorce muitas vezes a próprio sentido de humanidade e o cotidiano, né, que a humanidade constrói, é um caminho interessante. Ou seja, nesse conto aqui, de poucas palavras, poucas letras, né, nós temos quase que todo o sentido do Nada de Novo no Front, do Remarque. Aquela ideia de que é um romance de formação, né, mas que acaba com o personagem morto. O livro já tem algumas décadas, então não tem nenhum problema falar. Mas que no dia que ele morreu não aconteceu nada de novo no front. Ou seja, o que aconteceu de importante foi a morte do indivíduo, mas aquilo foi importante para ele, não para o batalhão ou para a nação. Outro exemplo. Aqui é uma experiência, né, estética do Alan Moore, muito conhecido como quadrinista, mas ele tem suas experiências também na estética literária do conto e do microconto. Tempo. Inesperadamente inventei uma máquina do. Exatamente, né? Então essa experiência ele propõe uma estética circular, né? A primeira palavra é a última, né? E como foi tão rápido, né, que a ligação é imediata, né? Você nem precisa falar a palavra para que você já tenha, né, em mente. O nosso mestre brasileiro da narrativa ultra curta, super curta, é o Dalton Trevisan. Ele escreveu o seguinte microconto: a velha insônia tossiu 3 da manhã. Ou seja, a insônia é tão presente que ela se personificou. Agora, eu proponho que vocês escrevam seus microcontos, né? É um exercício extremamente rico e interessante, e que ele é marcado sobretudo pela ideia de que cada palavra deve significar uma ideia. Ou seja, não se desperdiça nada. É como diz o João Carvalho Melo Neto: você joga todas as palavras na água e é como catar feijão, né? O que subir você tira, certo? Mas lembrando sempre que o conto necessita do prazer de narrar. Agora, uma coisa fundamental é: esse prazer pode ser um prazer inteligente. Para encerrar aqui, eu gostaria de ler um microconto de Thomas Bailey, que é o seguinte: uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Hã? Gente, deixa eu só ver o que é. Achei que eu estivesse sozinho. Hã? Oi? Oi?